meu convidado, o Ricardo Jorge Pinto. O Ricardo, é uma mudança que conhecemos há minutos atrás. Há surpresas nesta lista? Não, relativamente até ao que se vinha falando nos últimos dias, não há aqui nenhuma surpresa. Havia algumas dúvidas, por exemplo, se esta remodelação seria um pouco mais extensa, se abrangeria, por exemplo, a pasta da educação. Era pouco previsível, mas falava-se que eventualmente poderia querer haver um refrescamento de setores que estivessem um pouco mais debaixo de fogo, mas percebia-se que António Costa ia tentar centrar aquilo, esta remodelação, naquilo que era a necessidade absoluta de chamar alguns nomes para a lista para candidatos ao Parlamento Europeu. Mas há aqui alguns sinais. Pedro Marques tinha um grande poder dentro deste governo. Claro. A pasta é partida mais ou menos em dois, aproveitando-se para levar a habitação para as infraestruturas, saindo do ambiente onde sempre pareceu um corpo estranho. É verdade. Havia ali, percebia-se que não era uma máquina completamente afinada e António Costa eventualmente estaria à espera de uma remodelação para afiná-la agora. E há aqui depois também dois propósitos que me parecem ser muito nítidos. Um é encontrar pessoas da sua inteira confiança no momento que vai ser crucial de combates eleitorais. Mariana Vieira da Silva, por exemplo. Claro. Por exemplo, e depois também um piscar de olho à esquerda, nomeadamente com Pedro Nuno Santos, alguém que no último Congresso Socialista deu claramente a entender que o Partido Socialista deveria inclinar-se para os partidos mais à esquerda. Estaria um bocadinho desconfortável na posição de secretário de Estado depois de várias remodelações. Sim. E agora também a sua função estava de alguma maneira já esvaziada. O papel que ele desempenhou e que foi crucial de entendimento com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista é um papel que neste momento já não faz nenhum sentido. Bloco de Esquerda e Partido Comunista são agora partidos de oposição a pensar nas eleições e, portanto, qualquer possibilidade de diálogo, que foi aquilo que Pedro Nuno Santos fez ao longo de 3 anos, não era agora expectável. E, portanto, também aí se resolve um problema. Como se resolve um problema? Chamando Duarte Cordeiro, que não estava nas melhores das relações com o Presidente da Câmara de Lisboa e que vem agora ocupar o lugar que, como eu dizia, está um pouco esvaziado de funções, mas que ainda assim é, do ponto de vista político, sensível para António Costa. António Costa quer dar aqui também um sinal de mudança de geração. Aliás, ele falou nisso no discurso ontem da Convenção. Sim, há aqui rostos novos, mais jovens, e a pensar também já na próxima legislatura, nomeadamente nesta área crucial do planeamento, que é a área dos fundos comunitários. Vem aí um novo pacote a partir de 2020 e é preciso que esse trabalho comece a ser planeado já. António Costa certamente estará a fazer as contas a uma vitória nas próximas legislativas, a continuar a ser Primeiro-Ministro e pensando nesse cenário, aconteça ele ou não, ele quer precaver aquilo que é uma boa gestão dessas candidaturas aos fundos comunitários, sabendo que a economia já não está no seu melhor e que se não vier dinheiro dos fundos comunitários, a economia portuguesa vai ter algumas dificuldades. E aposta no grande negociador, para ter também essa capacidade noutras frentes, para além da política? Negociador e alguém que conhece muito bem esta matéria porque está no terreno, lidou de perto com câmaras, tem uma experiência grande na área das pequenas e médias empresas, ou foi secretário de Estado das pequenas e médias empresas nos governos de António Guterres, conhece muito bem as câmaras municipais, tem um bom entendimento com as comissões de coordenação, ele é claramente aquele que tem agora mais capacidade para poder gerir uma pasta que, deixando Pedro Marques de estar lá nesse lugar, precisava de alguém que mantivesse uma linha que tinha sido traçada já há algum tempo. Nos secretários de Estado temos entradas que não tinham estado na comunicação social, embora circulassem sem confirmação. Sim, aí também não há exatamente surpresas, é essa tentativa de não mexer muito num... A habitação mantém-se, muda de ministério. Muda de ministério, mas tem o mesmo rosto e certamente terá também a mesma política, reforça exatamente os poderes do ministro, mas não se imagina que haverá ali grandes alterações, a não ser exatamente nessa tal questão do combate político, onde agora, até pela visibilidade que Pedro Nuno Santos tem, a notoriedade que ele tem, lhe dará também maior peso. Como a questão também das infraestruturas. E todos nós sabemos que há uma grande expectativa relativamente ao investimento público, nomeadamente em setores... Até ontem admitia-se que continuaria Oliveira Martins com essa pasta das infraestruturas, onde ele teve uma gestão que não foi muito criticada. É verdade, sim, mas agora era preciso estudar mais... 3 ou 4 pontos, onde ele foi questionado... Foi questionado, nem sempre deu as melhores respostas, exatamente, e internamente havia quem lhe colocasse algumas objeções. Mas eu acho que é sobretudo essa
essa questão da notoriedade. E é por isso que o PSD começa, e bem do ponto de vista do combate político, a chamar a atenção para isso, para uma certa governamentalização da lista a candidatos ao Parlamento Europeu e, ao mesmo tempo, também agora uma tentativa de tirar proveito político, pensando nas eleições, dos rostos que são mais visíveis, que têm maior notoriedade e que são também mais úteis no tal combate, que já se percebeu que vai ser particularmente difícil. Mas em ano eleitoral não seria de esperar o contrário. António Costa não poderia apostar em ministros desastrados numa altura em que o governo não pode cometer erros. Não pode cometer erros. E até porque já percebeu que o seu principal adversário, o PSD, começa agora a alinhar uma estratégia que não foi a mais eficaz nos últimos meses, mas que parece estar agora a funcionar nos carris. E, portanto, não há aqui agora margem para erro. Infraestruturas. Ainda ontem ouvimos Rui Rio falar nisso. Saúde, que tem uma ministra nova, mas com mil e uma polémicas, e a educação, onde o ministro ontem anunciava que chegou o tempo de negociar. Chegou o tempo de negociar. Essa era a tal incógnita, se ele iria colocar novos rostos mais libertos do desgaste que tiveram até agora, ou se iria manter um fim-capé com quem já estava no lugar e a tentar uma tarefa que é praticamente impossível, porque já se percebeu que a contestação agora está nas ruas, a contestação está nos sindicatos, mais do que no Parlamento, mais do que nos outros partidos políticos. E por isso é que António Costa tem agora uma dupla luta, a luta contra os adversários partidários, mas a luta também contra os sindicatos, a luta contra a rua, e ele sabe que isso é decisivo, sobretudo porque tem olhado certamente para as sondagens e percebe que o Partido Socialista já teve melhores dias do que agora. António Costa não quis comentar esta remodelação. Ontem não falou nela, disse que era o Presidente da República que ia publicar. Hoje a informação só sai depois de António Costa entrar num estádio de futebol onde assiste à final do Europeu de Futsal, onde Portugal está a jogar com a Espanha, e deixou sem grandes comentários da parte do Governo. Ninguém conseguiu até hoje falar abertamente disto. E mesmo nas informações que circulam entre jornalistas e alguns políticos, não há sinais por parte do Governo. Porquê desvalorizar esta remodelação ao ponto de não alimentar sequer uma expectativa, um debate político, a vontade de alguém entrar ou sair? Desde logo porque eu ouvi o líder da oposição, Rui Rio, dizer que esta remodelação é mais um sinal de instabilidade governativa. E António Costa não quer que isso esteja agora no centro do debate político. Quer mostrar que o governo está a funcionar, como sempre esteve a funcionar, sem grandes sobressaltos. Mas a verdade é que esta é uma remodelação que, embora possa não significar sobressaltos em termos governativos, tem claramente um peso político e será uma arma de arremesso que António Costa irá usar um pouco mais à frente. Já percebemos outra coisa. Olhando para estas figuras que estão na lista do Partido Socialista para o Parlamento Europeu, António Costa vai ter que ser a locomotiva. É ele que vai ter que andar no terreno quando a campanha chegar às ruas. Dois rostos. E ontem o que se garantia nos bastidores do Partido Socialista é que a lista ainda não está fechada, que ainda há discussão sobre quem estará nos lugares. Mas a verdade é que esses cabeças de cartaz não são cabeças de cartaz com grande notoriedade. O resto do Partido Socialista acusava os outros partidos de ter ido buscar os mesmos candidatos que tinha escolhido há 4, 5 anos, mas o Partido Socialista, fazendo essa renovação, corre esse risco. Não tem agora pessoas que, quando chegarem ao cimo de um palco, quando andarem nas ruas a cumprimentar as pessoas, tenham esse reconhecimento. E por isso António Costa vai ter que despir um pouco o seu fato de Primeiro-Ministro e vestir o fato de Secretário-Geral do Partido Socialista para fazer exatamente essa campanha. Vamos ouvir já a seguir uma declaração de Castro Almeida, curiosa, numa entrevista que deu à Antena 1 e ao Económico. Ele admite que o PSD vai disputar as eleições legislativas taco a taco com o PS e que só perde por incompetência do PSD. Como é que se pode ler este sinal depois da convenção de ontem do PSD? O PSD sabe que tem aqui desafios muito difíceis, mas também o tem o Partido Socialista. Temos que nos recordar que o PS ganhou as últimas eleições para o Parlamento Europeu por uma margem muito pequena. O tal ganhou por pouquinho, que depois derrubou António José Seguro. Ora, António Costa não se pode agora permitir ganhar por pouquinho. Ele tem que ganhar e tem que ganhar por uma margem bastante confortável. E isso cria algum nervosismo na máquina do PS, de que o PSD tenta tirar proveito. Até porque o PSD sabe também que se não tiver um bom resultado nestas eleições europeias, vai depois já manco para as eleições legislativas. E, portanto, há aqui um palco particularmente importante em termos políticos para percebermos o que é que vai acontecer em termos de governação nos próximos 4 anos. Depois desta remodelação dos candidatos apresentados e de entrarmos em clara campanha eleitoral, qual vai ser o papel de Marcelo Rebelo de Sousa?
ele vai ter agora que manter alguma discrição, vai ter que ser bem mais parco em palavras do que foi. Ontem não foi, na questão dos enfermeiros. É um risco grande que ele está a correr. A partir de agora, qualquer palavra que ele diga sobre uma remodelação governamental, sobre qualquer iniciativa de campanha, vai ter uma leitura muito forte, porque ele tem um grau de popularidade muito grande e, portanto, não se pode imiscuir nestas questões político-partidárias. Agora, todos já percebemos, e Marcelo Rebelo de Sousa eventualmente poderá encontrar aí o seu bom argumento para se candidatar a um novo mandato, o Presidente da República, na próxima legislatura, vai continuar a ter um papel decisivo, sabendo que, com esta pulverização que é expectável em termos de votos, é o Presidente da República que tem que garantir a tal estabilidade, se quisermos que as legislaturas continuem a chegar ao fim. Ricardo, obrigado por teres vindo a este Jornal das 19, olhar para a mudança anunciada há minutos atrás no Governo.